O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse nesta terça-feira aos deputados da Comissão Externa do Coronavírus que acredita que a passagem da Covid-19 nas grandes capitais e regiões metropolitanas já aconteceu. Segundo ele, estudos do Ministério da Saúde mostram que o impacto da doença deverá ser menor no centro e sul do país, com exceção dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses dois pontos são muito fora da curva e sim, estão impactados, já foram impactados, mesmo que não estejam no norte e nordeste. O restante do nosso país, centro-sul falando, ele poderá ter um impacto? Sim. E qual será esse impacto? Eu posso afiançar aos senhores que, pelo que tudo que nós estudamos até agora, o impacto deverá ser menor. Então, estamos procurando busca ativa, ligando para os governadores, para os secretários do Centro-Sul e apoiando com aquilo que eles nos pedem. Na reunião, que teve a participação do presidente da Câmara, Pazuello elogiou a postura e o profissionalismo do Ministério da Saúde e apresentou números. Até agora, 9 bilhões e meio de reais repassados a estados e municípios para o combate à pandemia. O ministro da Saúde anunciou ainda a aquisição de mais 10 milhões de testes do tipo PCR e defendeu o foco na testagem. Nós precisamos mudar a lógica. Aliás, já está mudada no país a lógica. Ninguém mais deve ficar em casa esperando ficar mal para ir ao médico. Hoje, você ficou com sintomas e você acha que pode ser Covid, você tem que ir procurar os postos de triagem, o atendimento básico, as policlínicas que estão focadas em tratamento de Covid. Nesse local, você vai ser diagnosticado por um médico. O médico vai fazer um diagnóstico inicial. E se esse médico te diagnosticar que você está com a doença causada pelo Covid, você tem que iniciar o tratamento o mais rápido possível. E esse tratamento é feito com que remédios? Com os remédios que o médico lhes prescrever. Mas o ponto mais polêmico foi a nova forma de divulgação dos registros de morte por Covid-19. Pazuello afirmou que o governo quer com a mudança é contabilizar números reais das mortes diárias, e não as que ocorreram em outros dias e que foram registradas depois. Os números, eles não podem ser simplórios quando se fala de Brasil. Naquela cidade, com aquele público-alvo, com aqueles testes, naquele período, a contaminação foi aquela. Eu não posso dizer que se eu somar aquele, mais esse, menos esse e vezes aquele, eu dizer que o Brasil tem tantos contaminados. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a compreender que eu tinha que falar sobre regiões, estados, região metropolitana, interior, Brasil como um todo, protocolo de testagem e diagnóstico, registros de óbitos. Não precisa me perguntar que horas vai botar número, o número está disponível 24 horas. Na hora que o dado chega do gestor, ele é colocado no BI e acabou. Nós estamos mostrando que, se nós não olharmos a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade, pô. E não consegue ter medidas para poder corrigir. E aí a gente vai ter agora metade do mundo dizendo que a gente quer esconder o óbito? Pelo amor de Deus, é inescondível, desculpa o termo, entre aspas. São registros iguais. A pergunta é, o Ministério da Saúde vai continuar registrando os casos que estavam aguardando confirmação diagnóstica? De que forma? Os dados que chegam para nós são os dados de registro. Não há, nunca houve e nunca haverá discussão se vai ser lançado ou não. Para a oposição, ao contrário do que o ministro disse, o novo sistema carece de transparência. Era isso que a deputada Carmen Zanotto queria perguntar, se só se fala do dia, aqueles que só forem identificados como mortos pelo coronavírus depois, cairiam no limbo, no esquecimento. O senhor quer mostrar a verdade, ministro?
mostre os óbitos na data de ocorrência, na data de registro e divulgue os óbitos suspeitos que estão em investigação. Se o Ministério não fizer, os secretários estaduais farão, o Congresso fará, a academia fará. E isso vai fazer com que o Ministério perca a sua autoridade como autoridade sanitária. E essa é a pior coisa para o enfrentamento à pandemia. O cara morreu, 10 dias depois, chega o registro. Vai ser atualizado. A gente quer equilibrar a informação de verdadeiras quantidades de enterro com relação à realidade do que está colocado no certificado de óbito. Não combina. Não combina a cara com o que está vendo. Nós precisamos ter os números reais. Para o presidente da Câmara, houve um problema de comunicação do governo sobre a divulgação de dados da Covid-19. Rodrigo Maia pediu ao ministro que o país tenha transparência total nas informações relacionadas ao avanço da doença. O que nós queremos, todos nós, sei que Vossa Excelência também, e agradeço mais uma vez a sua presença, é que todos os brasileiros tenham transparência na divulgação desses dados. Então, o seu papel continua sendo fundamental e nós precisamos muito, principalmente quando o senhor falou de testagem. Esse, acredito que seja o grande desafio do Brasil, porque nós temos dentro do Brasil vários países